Fala pessoal, eu sou o Cadu Recap e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez nós estamos aqui com mais uma obra nova no canal. Uma obra com uma história simples e uma arte também muito simples, mas que eu pessoalmente gostei muito e decidi trazer aqui para o canal. Então, sem mais enrolação, já vai se inscrevendo aí, deixando o like, compartilhando para ajudar o canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. A nossa história começa com duas crianças pedindo ajuda a um homem. Este homem é Gray, o nosso protagonista. E as primeiras coisas que o nosso protagonista diz é que ele é alguém que transmigrou para outro mundo. E bom, você deve estar se perguntando que mundo que o nosso protagonista foi parar, não é mesmo? E o nosso protagonista diz que ele foi parar no mundo de Brigade Fantasy, um mundo baseado em um jogo de MMORPG. Um jogo que o nosso protagonista comprou, mas ele pessoalmente nunca jogou. Ele diz que esse jogo ele apenas comprou porque ele viu o seu amigo uma vez jogando, mas ele nunca teve a oportunidade em si de jogar o jogo. E por causa disso, o nosso protagonista também diz que ele não sabe muito sobre o jogo, apenas que o personagem principal se chama Isuka e que este é um jogo, ou melhor dizendo, que este é um mundo baseado em magias e espadas, como um bom e clássico RPG. O Gray também fala que ele nesse mundo não é apenas um civil. Na verdade, ele é um aventureiro, uma profissão honrada nesse mundo, que é, de certa forma, até muito respeitada. E dependendo do rank do aventureiro, ele pode até se comparar à nobreza. O nosso protagonista não é rank A nem rank S, ele é um caçador de rank B, que mesmo não parecendo muita coisa, ele diz que é uma conquista e tanta, já que um aventureiro de rank B é muito bem conhecido e respeitado dentro das cidades. E por esse fator ele pode facilmente andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Mas bem, voltando ao assunto das crianças, as pessoas em volta, vendo as crianças se ajoelhando na frente do Gray, acham que elas estão sendo maltratadas por ele. Isso porque o nosso personagem tem uma aparência muito assustadora. Inclusive, ele mesmo diz que muitas das vezes ele é confundido com um bandido ou um vendedor de escravos ilegal, o que acaba complicando a vida dele de formas muito engraçadas e complicadas. Mas, nesse caso, ele não está fazendo bullying com as crianças, muito pelo contrário. Enquanto o Gray estava passando ali por perto, ele viu essas crianças vendendo flores. E enquanto elas estavam ofertando essas flores, uma das pessoas para a qual elas ofereceram as flores simplesmente foi um puta de um arrombado e bateu nelas. Mas é claro que o nosso protagonista, o grande Gray, aventureiro rank B, não deixaria isso passar. E então ele deu uma grande muquetada no otário. O Gray então, logo após dar uma muquetada no otário, usa uma habilidade de cura básica para curar as feridas das crianças. E é quando as crianças percebem que o Gray sabe usar magia, que elas pedem ajuda para ele. Elas explicam que elas são crianças órfãs e que um de seus irmãos estão doentes. O Gray logo de começo pensa que a magia dele talvez não seja suficiente, mas como ele sabe que essas crianças não vão ter dinheiro para pagar um padre de uma igreja para poder curar um dos seus irmãos, já que elas são órfãos e aparentemente só pelas suas roupas já dá para dizer que elas não têm boas condições financeiras, o nosso protagonista diz que vai ajudar elas. E eu nem preciso dizer que a coitada das crianças ficam muito felizes, chegando ao ponto até mesmo delas chorarem. O Gray perguntam por que elas estão chorando e pedem para elas pararem, afinal, as pessoas em volta dele já estão até pedindo para chamarem os guardas, pensando que ele vai matar as crianças. Mas as crianças dizem que estão chorando porque essa é a primeira vez que um adulto é gentil com elas. E logo depois de um tempo, após o Gray acalmar elas, elas começam a guiar ele até a casa delas. E enquanto eles estão a caminho da casa das crianças, o Gray pergunta qual é o nome das crianças. E elas dizem, o menino se chama Isuka e a menina se chama Fio. Logo quando o nosso protagonista ouve o nome do garoto, ele logo percebe que é o mesmo nome do protagonista desse mundo. Do protagonista de Brigade Fantasy, o jogo aonde ele está dentro. O Gray diz que provavelmente isso não é uma coincidência, e sim, esse garoto Isuka é provavelmente o protagonista desse mundo. Mas ele diz que agora não é momento para ele pensar nisso, já que por enquanto ele é apenas um garoto. E não muito tempo depois, dentro da favela da cidade, eles chegam em um terreno baldio com uma cabana toda detonada.
Essa é a casa das crianças. Já dentro da cabana, o nosso protagonista conhece as outras crianças que moram ali. A mais velha sendo Arya, a mais nova se chamando Nina, do meio, que eu acho que é uma garota também, se chamando Lutz, e a irmã deles doente, Stella. O Gray diz que todos parecem ser boas crianças, e logo após se apresentar, ele vai direto para Stella tentar ver como ela está. E logo quando ele bate o olho, ele vê presas, pele branca e os seus olhos que provavelmente são vermelhos. Logo após perguntar a Isuka quais são as cores dos olhos dessa garota, e Isuka responder que sim, os olhos dela são vermelhos, ele logo entende que essa pequena garota, na verdade, é uma meio-sangue. Ela é uma híbrida entre humano e vampiro. O Gray, logo após ver que essa criança é uma meio-sangue, ele diz que essas crianças são as que mais sofrem. Afinal, meios-sangue são rejeitados por os seus dois povos, ou seja, eles são rejeitados pelos vampiros por terem sangue humano e são rejeitados pelos humanos por terem sangue vampírico, fazendo eles serem, na maioria das vezes, rejeitados, órfãos e até nos piores casos caçados até a morte. Mas bem, logo após o Gray analisar um pouco a Stella, ele percebe que o caso dela é de desnutrição. No caso, os vampiros, principalmente os meios-sangue, podem se alimentar de comida normal, não necessariamente apenas de sangue. Então, o Gray pergunta para o Isuka o que eles comem diariamente. E o Isuka diz que eles comem a comida que a igreja dá para eles e, às vezes, quando conseguem vender flores, conseguem comprar pão para comer. E é claro que eu nem preciso dizer a cara de tristeza que as crianças fazem ao dizer isso. E a preocupação do Gray também. Afinal, ele diz que as igrejas só dão comida uma vez por semana. E, afinal, ninguém sobrevive apenas comendo pão às vezes, né? E bom, logo após o Gray pensar um pouco, ele diz que ele vai ajudar as crianças por um mês, dando mantimentos para elas. Elas logo tentam rejeitar, dizendo que elas não têm como pagar o Gray. Mas ele diz que elas não precisam pagar ele, já que ele falou que iria ajudar as crianças. E a Stella não vai ser curada pela magia dele, já que o que ela precisa não é uma magia de cura para curar seus ferimentos, mas sim de nutrientes para curar o seu corpo em si. Logo após o Gray conversar com as crianças, ele decide ir embora. Ele fala que vai voltar mais tarde, depois de passar no mercado. E enquanto ele vai embora, ele diz que ele não pode abandonar essas crianças, afinal ele se arrependeria muito disso. Então, em vez de abandonar elas, ele vai usar elas como sacrifício para poder alimentar a sua autossatisfação. E é óbvio que ele faz tudo isso enquanto ele anda emanando uma aura maligna e um sorriso que parece um sorriso de um demônio. E por conta disso, alguns bandidos que estavam ali perto vão interagir com o nosso protagonista. Eles vão falar com o nosso protagonista perguntando o que ele quer com as crianças, dizendo que eles podem repartir o lucro que eles tiverem com elas. O nosso protagonista é óbvio que não entende de primeiro, mas depois o bandido diz que eles já estão pensando em sequestrar aquelas crianças há muito tempo, para poder vender elas no mercado negro de escravos. E é óbvio que o nosso protagonista não gosta nada disso. Ele já logo amassa a cara do careca feioso no chão, e logo em seguida ele dá uma bela de uma surra nesse grupo de bandidos. E logo após ele dar uma surra nesses bostas, ele logo ameaça eles também, dizendo que se eles decidirem fazer alguma coisa com essas crianças, ou sequer pensar em tocar nelas, ele literalmente vai dar eles de comida para as arpias. E nem preciso dizer que os caras literalmente se borram todo. Logo após nosso protagonista amassar a cara dos criminosos, ele pergunta por que eles pararam ele e por que eles falaram para ele sobre tudo aquilo, sobre sequestrar as crianças. Eles disseram que acharam que ele era um bandido como eles. E por conta disso ele fica muito mais irritado, dá uma bela surra nesses otários e depois sim ele vai embora. E bom, agora já no centro da cidade de Bastok, a cidade onde o Gray mora, ele começa a fazer as compras dele na feira. Ele compra várias coisas diferentes, desde pães, frutas, legumes e outros tipos de iguaria que ele achou por ali. E depois ele voltou para a cabana das crianças. Já na cabana das crianças, ele mesmo diz que ele vai cozinhar. E é óbvio que as crianças ficam muito chocadas com isso. Ele diz que mesmo que não pareça, ele é muito bom na culinária. E as crianças animadas e também querendo ajudar o Gray diz que elas também vão ajudar a cozinhar. E enquanto o Gray cozinha, a Nina, a garota mais nova, se agarra à perna do Gray e começa a o chamar de papai.
É óbvio que de primeira o Gray fica sem reação, mas pelo menos ele fica feliz, já que normalmente as crianças têm medo dele. Ele também fica sem saber o que fazer, afinal, as crianças geralmente não são tão apegadas a ele como a pequena Nina é com ele. Algumas horas depois, eles se sentam juntos para comer, como se fossem uma família. E não só Lutz e Nina comiam bastante. Isuka, Phil e Arya comiam como se fosse a primeira vez que eles tivessem comido alguma coisa decente em suas vidas. O Greg diz que até se sente um pouco mal em pensar que crianças estão tão felizes por comerem algo tão simples. E sim, até mesmo a Stella, a meio vampira que está doente, também está comendo, mesmo que ela precise de ajuda. E o Gray diz para as crianças que se ela continuar comendo bem durante uma semana, logo logo ela vai voltar ao normal. E algumas horas depois, quando eles terminam de comer, o Gray diz que agora está na hora dele voltar para sua casa. Mas a Nina sobe em seu colo, dá a boneca dela para o Gray e diz que não, ela não quer que ele vá para casa. A Arya tenta chamar a atenção dela e tenta tirar ela do colo do Gray, mas ela diz que não quer. E se agarra ao Gray, tentando fazer o máximo que ele ficasse ali. O Gray também não resiste muito e diz que tudo bem, ele pode ficar uma noite ali. E enquanto ele fica com a Nina em seu colo, ele diz em sua mente que ele quer fazer o máximo possível para que ele não tenha arrependimentos nessa vida. Diferente de como foi na sua vida passada. Ele fala isso enquanto lembra da sua família, tendo alguns flashbacks do passado. Já no dia seguinte, de manhã cedo, o Gray faz algumas compras. Ele diz que o que ele comprou ali deve ser o suficiente para uma semana. Ele então entrega esses mantimentos para o Isuka, Phil e a Arya, que são as crianças mais velhas, e diz que ele vai ter que ficar alguns dias fora, já que ele vai ter que trabalhar. Mas que com certeza no máximo em 6 dias ele volta. Logo em seguida ele se despede das crianças, menos da Nina, do Lutz e da Stella, que estavam dormindo. Inclusive, olha que coisa fofa eles dormindo, olha que coisa bonitinha. E depois disso, o Gray vai embora com um sorriso maligno no rosto novamente, dizendo que agora está na hora dele colocar o seu plano em ação. O seu plano de fazer dinheiro. Viva lá capitalismo! Bom, logo após chegar à Guilda dos Aventureiros, o nosso protagonista Gray já vai direto ao balcão de missões, procurando uma missão boa o suficiente para ele. Ele então acha a missão de extermínio aos orques anciões. E enquanto ele seleciona essa missão, ele logo ouve as pessoas à sua volta falando sobre ele. As pessoas dizem que ele é um grande criminoso, que não é para chegar perto dele. Afinal, ele é acusado de todo tipo de coisa pela cidade, desde assassinato, roubo e coisas piores, segundo eles. Mas nosso protagonista diz que ele nunca fez nada disso. E que se ele fizesse, provavelmente ele já estaria preso, na verdade. E logo após pegar a missão, o nosso protagonista vai até a balconista Sasha para poder confirmar a sua seleção de missão. Chegando lá, a Sasha já logo agradece ao nosso protagonista, porque afinal essa quest que ele pegou é uma quest que paga bem menos do que o valor que ela deveria pagar. Além de ser uma missão longe, que fica em outra vila fora da cidade. O nosso protagonista já logo diz que esse tipo de missão é comum, já que isso acontece em vilas pobres onde as pessoas não conseguem pagar muito. Mas, graças à coleta de itens dos monstros, ele vai conseguir ter um bom lucro e mesmo assim ajudar bastante a guilda. Além de que esse tipo de missão dá pontos extras com a guilda, fazendo meio que a guilda dever um favor a ele por pegar esse tipo de missão que ninguém pega. E então, logo após pegar a missão, nosso protagonista vai embora, dizendo que o grande prêmio não é o valor em dinheiro que ele vai conseguir da missão, mas sim os componentes que ele vai conseguir dos orques anciões. Nesse caso, é literalmente as bolas dos orques anciões, que são muito valiosas para alquimistas e para outros componentes como afrodisíacos. E é óbvio que o nosso protagonista não podia ir embora normalmente, ele vai embora com uma cara maléfica, fazendo todo mundo da guilda tremer na base achando que ele vai cometer mais um crime. E bom, logo após um dia e meio de viagem, o nosso protagonista chega ao vilarejo onde ele tem que fazer a missão. Lá ele é recebido pelos aldeões da vila e pelo chefe da vila, que disponibilizam um alojamento para o nosso protagonista, afinal a noite já estava chegando e ele disse que só iria caçar no dia seguinte. E bom, logo quando a noite cai, enquanto o nosso protagonista prepara seus equipamentos, uma garota chega em seu alojamento. Ela se apresenta como Marine. Ela parece estar nervosa e diz que está ali para cuidar do nosso protagonista. De começo ele não entende direito, mas logo em seguida ele percebe o que ela quer dizer.
Então ele finalmente percebe que o que ela quer dizer é que ela está ali para prestar certos serviços a ele, se é que vocês me entendem, né? Ele diz que isso é um ato até que normal em algumas vilas pobres, já que eles não conseguem pagar direito aos aventureiros. Para que os aventureiros não desistam da missão, eles optam para esses certos métodos que o nosso protagonista não gosta, mas que ele sabe que alguns outros aventureiros aceitam como forma de pagamento. O nosso protagonista diz que ele não é esse tipo de cara e que ele já aceitou a missão pelo que ele viu no formulário. Então ele vai fazer a missão e que ele não precisa disso. E então logo depois ele manda a garota embora. No dia seguinte, de manhã cedo, a mesma garota vai até o alojamento do nosso protagonista, com uma cesta de café da manhã para ele. E então, logo após ele tomar o seu café, ele decide partir em direção à floresta para começar a sua caçada. Lá, ele literalmente vira um exterminador de orcs anciões. E eu vou te falar, cara, o nosso protagonista ele tem tanta cara de psicopata que até mesmo os orcs têm medo dele. Quem não vai ficar com medo de um maluco com uma grande espada falando que vai arrancar suas bolas no meio da floresta, não é? Mas bem, depois de alguns dias de caçada, o nosso protagonista finalmente termina. Ele diz que ele já conseguiu exterminar todos os orcs que tinham na região e conseguiu um grande número de espólios. Depois disso, ele volta para o vilarejo e mostra para os aldeões a cabeça de um dos orcs, enquanto diz que ele completou a missão. E então, logo após se despedir de todos da vila, ele parte de volta para a sua cidade. Na carroça, enquanto o nosso protagonista volta para a cidade, ele diz que agora, finalmente, com esse lucro que ele teve com essa missão, ele com certeza agora vai conseguir colocar o seu plano em ação, o seu projeto da Casa dos Sonhos. E é óbvio que o nosso protagonista não poderia ser normal, né? Enquanto ele pensa na possibilidade de comprar uma casa só dele, ele está com um sorriso tão maléfico que até mesmo os cavalos e as outras pessoas que estão na carroça com ele têm medo dele. Logo após chegar na cidade, o nosso protagonista vai até a sua pousada, aonde ele pega alguma das suas coisas e também a boneca que a Nina tinha dado para ele. Ele diz que ele tentou consertar essa boneca antes, mas os panos delas estão muito sujos e também algumas partes da boneca já estão podres e soltas, então ele não consegue consertar. Ele diz que essa boneca está tão velha que provavelmente ele vai precisar de um alquimista para consertar ela. E então ele parte em direção a um conhecido dele, Luxi, um alquimista muito famoso na cidade. Chegando na loja do alquimista, o nosso protagonista pergunta se ele pode consertar aquela boneca para ele. O Luxi até diz que pode consertar sim, e pode até dar um desconto para ele, mas claro que não vai ser de graça. O Luxi também diz que ele sabe que o nosso protagonista teve uma caçada recente a alguns orcs, já que ele recebe informações desse tipo da guilda. Ele diz que ele quer um dos componentes que ele deve ter pego dos orcs. É óbvio que o nosso protagonista diz que vai dar a cabeça do orc para ele, assustando o pobre do alquimista, mas ele diz que ele não quer isso. Esse tipo de produto não é bom para alquimia. O que na verdade ele quer é uma das bolas dos coitados dos orcs. Depois de algum tempo, o Luxi conseguiu consertar a boneca com alquimia. Depois de fazer algumas compras, o nosso protagonista vai direto para a casa das crianças, aonde quando ele chega lá é óbvio que ele é recebido por choros pela Nina, que a Arya diz que estava chorando há dias desde quando o nosso protagonista partiu. Nós também podemos ver que a Stella, a pequena meio-sangue, agora já está bem melhor e mais saudável. Inclusive agora ela é outra criança que também chama ele de papai. E enquanto o Gray prepara a janta, as crianças não desgrudam de perto dele, chegando ao ponto até mesmo de tentarem ajudar ele a fazer a janta. E enquanto eles jantam, o nosso protagonista se perde em seus pensamentos. A primeira coisa que ele pensa é que ele não sabe como esse garoto Isuka vai poder se tornar um grande herói que vai salvar o mundo, já que ele não conhece a história desse mundo. Mas ele diz que ele vai tentar ajudar ele na medida do possível. Por outro lado, as outras crianças, ele diz que quer dar uma vida pacífica para elas, e longe de grandes incômodos. E é por isso que no meio da janta, o nosso protagonista diz que ele vai adotar todos eles, e que agora que ele tem o dinheiro financeiro para poder comprar uma casa na cidade, ele diz que quer que todos eles vivam com ele lá. É óbvio que essa notícia choca todas as crianças e os deixa muito felizes. Afinal, finalmente agora eles têm um pai. E o Gray, vendo que eles receberam isso como uma boa notícia e ficaram muito felizes,
Ele diz que ele vai dar o melhor dele para poder cuidar deles. E então ele diz que no dia seguinte ele vai partir para a cidade, para a Guilda dos Aventureiros, para poder vender os espólios da sua última missão e poder comprar a casa que eles tanto precisam. Mas, meus queridos aventureiros, infelizmente esse vídeo já está chegando ao fim. E o desenrolar desta enorme e feliz família, a gente só vai poder ver no próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. E para mais vídeos como esse, por favor pessoal, compartilhem, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever, beleza? Porque em breve tem mais conteúdo sobre essa e muitas outras obras aqui nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.